Uma boa tarde a todos, sou Mônica Sanches de Assis da Silva Bezerra, sou aluna da Unicesumar com RA 22 18 38 055. Estamos aqui, incumbidos de estar falando sobre teologia do profetismo pré-exílico da educação cristã. Nós estamos fazendo esse mapa para falar sobre o profetismo, pré-exílico, sobre os profetas, pré-exílicos. Então, nós temos quem? Para falar sobre quem? Sobre Oséias, Jonas, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Isaías, Jeremias. Temos grandes profetas aí para um pré-exílico, para falar sobre sobre esses homens. Foram homens, com homens chamados, homens dinâmicos, conheciam e confiavam em Deus. Estiveram em situações, naqueles momentos, antes do seu chamado, que aparentemente impossíveis para a época, coisas impossíveis para a vida deles. Mas aqueles receberam o chamado, naquele momento, e eles prosseguiam, porque eles confiavam naqueles que ele chamou, eles confiavam. Então eles foram ignorados, foram perseguidos, foram caluniados, Ninguém dava valor ao que eles falavam na época, porque quando o profeta vinha para uma cidade para falar algo, era sobre o que ia acontecer, então as pessoas desenhavam muito, as pessoas não davam valor ao que o profeta falava, então eles eram ignorados, eles eram zombados, e muitos deles também perseguidos, porque eles traziam mensagens da parte de Deus e coisas que as pessoas não queriam escutar. As pessoas não queriam escutar o que eles tinham para dizer. Geralmente eram coisas o quê? Para as pessoas redimir seus pecados, para as pessoas viram que elas estão fazendo o que está errado, para elas se consertarem, e elas não aceitavam, o povo não aceitava. É difícil, E vemos muitos isso, porque naquela época, acontecia o quê? Do político estar agregado à igreja. Então, o político não queria o certo. Os políticos já não queriam saber da coisa certa. Eles queriam sempre fazer as coisas pelo lado obscuro, pelo lado errado, para eles, obter resultado para eles, não para um povo, não para uma nação. Então, eles faziam as coisas, devido às vontades dos anseios deles. Então aconteciam isso. E esses profetas, eles vinham para o quê? Para pedir conserto para esse povo, para pedir para que eles parassem, com aquilo que eles estavam fazendo e voltasse a ser um povo temente a Deus, que ouvisse a Deus falar, que ouvisse a palavra de Deus e se consertasse. Mas não era isso que era o perfil deles, Na verdade, porque tudo, se eles fossem da vontade de Deus, eles iam ter que se sacrificar muito, e não era isso que eles queriam. E os profetas daquele tempo sofriam muito por causa disso, Porque tudo era baseado no que Deus mandava. E nem tudo que Deus mandava o povo aceitava, porque para eles não era bom. Para eles, aquele estado que eles estavam, aquele modo de vida para eles era bom. E não era assim que os profetas vinham. Quando os profetas vinham, eles vinham mesmo para conserto. Porque você começar a ver, na história, o povo está tranquilo, Deus agindo. Mas aí o povo começa a pecar, começa a colocar outros deuses e começa a fazer tudo que era contra, Deus. Aí Deus manda o profeta. Aí arruma o povo. Aí depois o povo vai lá, sai de novo da presença de Deus. O povo começa a pecar novamente. Deus vai lá e manda outro profeta. E assim Deus foi fazendo, E é complicado, porque o povo é difícil. Mesmo, aquele povo antigamente, naquele povo antes de Cristo, o povo era complicado, porque
Eles ouviam que Deus falava, né? Eles sabiam que Deus existia, mas eles não queriam saber nada. Eles queriam as bênçãos, mas ele não queria saber de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus. E esses homens que foram chamados para isso, eles tinham um caráter assim, sabe? Eles tinham que ser inflexíveis, sabe? Intransigentes porque não tem como eles serem brandos na hora de falar, eles não podiam aceitar, porque era um povo que estava perecendo, era um povo que estava fugindo do controle. Tinha muitos povos, né, que matavam-se crianças, que eram usurpados ou os reinos, mas por causa de homens ruins. Então, para você ser um profeta naquela época, você tinha que ser assim, inflexível. Eles são conhecidos como porta-voz de Deus, né? Jeremias, né? Eles falam sobre isso. A determinação dele tem que ser robusta, tem que ser um homem sério, tinha que ser um homem sério. Tinha que ser, porque se igual Ezequiel lá no vale, né? Olha só onde o profeta foi levar por Deus. Num vale, para um vale que onde não tinha nada, era só vale de ossos secos, não tinha vida nenhuma. Aí você fala, como que vai ter vida naquele lugar? Não é? Como você vai ter vida neste lugar? E Deus pergunta para ele ainda, né? Tem como ter vida neste lugar? Ele falou, do Senhor. Quer dizer, ele não falou assim, imagina, é ruim não ter. É contigo. Ele reconhece, o profeta reconhece o Deus que ele serve. E ele sabe que ele pode fazer. Dele mesmo, do profeta, não sai nada. Mas se for da vontade de Deus, se for da tua vontade, olha só. Entendeu? Ele já tinha o quê? Ele já era um profeta, né? Que já via lá na frente, visionário. E a comunhão com Deus, igual em Daniel, ele rejeitou tudo. Porque ele sabia o Deus que ele servia. A comunhão que teve Daniel com Deus foi maravilhoso, foi algo lindo, né? Porque Daniel, ele foi ali levado cativo ali em Babilônia, e ele não se rendeu, porque ele sabia Deus que ele servia, que não ia desamparar ele. E todas as coisas ele foi provado, mas ele manteve a comunhão com Deus. A sua identidade, né, cristã permaneceu. Daniel nunca se afastou, nunca deixou se afastar, nunca perdeu a essência dele, porque ele reconhecia o Deus que ele servia. É um caráter, cara. É um caráter, né? Da comunhão que ele teve, da determinação, obediência. Obediência absoluta em tudo. Porque esses homens eram mandados. Esses profetas eram mandados. Muitas das vezes para falar, tá vindo uma grande guerra. Recua, volta, não faça isso, não faça aquilo. Se você não for obediente à palavra de Deus, o que Deus estava mandando fazer, ele chegava lá, Deus mandou, né? Mas, sei não, vai vir uma guerra. Não, ele tinha que ser, obediente. É assim e acabou. Ouça o que Deus está falando, senão você vai aguentar as consequências. Muitas das vezes, os filhos de Jerusalém aconteceu isso, porque não ouvia. É um povo escolhido, um povo separado, aonde Deus, ele reserva esse povo, ele tem aliança com esse povo, mas esse povo volta e meia estava entrando em vento errado, estava entrando, né, desculpa, estava entrando, né, em guerras erradas. Por quê? Porque saía da presença, entrava no erro, entrava no pecado novamente. Estava sendo um povo corrompido. Então, isso acontecia muito com o povo. E assim, o caráter também do profeta tem que ser crítico contra a injustiça da época. Havia muitas injustiças, muitas. Eram crianças sendo mortas, crianças sendo vítimas, né, de maus tratos, vítimas de abusos. Até então, né, as crianças eram escravizadas. As mulheres só serviam para procriar, para limpar a casa.
o profeta vinha para banir muitas coisas disso. Muitos feitos errados, muita coisa errada que tinha, né, no meio do povo. Então ele vinha para ser um crítico, para ser um juiz. O profeta vinha para fazer isso. E o ministério do profeta era assim, era avisar o iníquo sobre a iniquidade que ele estava, né, passando, né? Ele tinha que avisar sobre isso, alertá-lo a tirar daquele mundo, encorajar o justo. Quantos aí eram chamados, né, para fazer as coisas que Deus mandava, mas a pessoa se encontrava ali, né, como Davi. Davi era justo, só que ele não tinha, né, aquele ânimo para fazer. Daniel era menino, né? Então ele veio, o profeta Samuel veio e encorajou aquele menino a ser um grande homem de Deus, né? Ele ajudou ele a caminhar, ajudou ele a reinar. Como ele começou, ele foi escolhido, ele era um menino. E aonde, né, ninguém via, né, Daniel como um ser, como um rei, né? Samuel veio e ajudou ele, né, nessa fase dele. Os profetas veio, né, para focar sua atenção para o povo, para as pessoas, para a moralidade, cumprir a lei, porque era difícil. As pessoas queriam fazer as coisas que quisessem fazer, com a vontade de seus anseios, e não era dessa forma com que Deus, né, reinava. A vontade de Deus não é que a pessoa faça o que ela quer, e sim que ela cumprisse com a verdade, com a vontade de Deus. E os tipos de mensagens que esses profetas entregavam, o tipo de mensagem que esses profetas traziam, era um aviso do julgamento vindouro, uma descrição do pecado, uma descrição de julgamento, uma chamada para arrependimento e promessa de libertação. Esse aí é o chamado do reino de Deus. É o que Deus quer para nossas vidas, não somente para aquele povo, mas para nós. Porque o pecado continua, né? O pecado continua. E se você não tiver consciência do seu pecado, se você não tiver um arrependimento, não tem como você se libertar. Não tem como você ganhar o reino de Deus. E o tipo de mensagem é isso, é o reino de Deus. Os profetas vieram para isso, para fazer se cumprir a lei de Deus, para falar sobre os pecados, para chamar o povo ao arrependimento e voltar, né, o que é lá atrás. Porque o que Deus fez lá atrás, né, com Adão e Eva e Éden, é essa chamada de Deus que fazia com esses profetas estarem, né, chamando o teu povo. Para quê? Para aquela parte lá atrás, para a comunhão, né, que Adão e Eva tinham com Deus, para o povo ter comunhão com ele também novamente. Então é isso, é um aviso de julgamento, né, que vai ter o julgamento, mas que se você arrepender, se você se arrepender de todo o teu coração, você vai ganhar a libertação. E com isso, o reino de Deus, o reino dos céus. É isso que a mensagem desses profetas entregavam para a vida desses homens, porque eles viviam em lutas, viviam em guerras. Mas esses profetas vieram para falar do arrependimento, do pecado, do juízo final. Nós estamos então tendo os profetas maiores como os Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas maiores não é porque eles eram grandes, não eram porque os livros são maiores, não, tá? E sim por causa das obras, tá? Obras. E temos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses são os profetas menores, tá? Então, nós temos 39 livros da Bíblia, 17 proféticos e 16 escritores, tá? Desses livros. Então, são esses,
tá? Em toda a Bíblia do Antigo Testamento. Tá? Então, o propósito final das mensagens era falar do pecado, do arrependimento e o céu. Essa é a parte final da nossa aula. Os profetas vieram para falar do que vão vir após. Muitos profetas falaram da vinda do nosso Senhor Jesus. E muitas coisas a gente tem aprendido, tem que aprender com esses profetas, porque muita coisa eles não profetizaram para o Antigo Testamento. Eles não profetizaram somente para o momento exílico, né, que aconteceu, porque aquilo ali foi um grande pulo na história. Aconteceu muita coisa no exílio, né, desses profetas, inclusive eles estavam também, alguns deles estavam neste lugar, mas muito ali mudou, né, a história das nações ali, né? E muitos ali deles também profetizaram para o Novo Testamento, profetizaram também para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente não conhecer essa parte do essa parte do Antigo Testamento, desses profetas, do que eles profetizaram, a gente não vai conseguir entender. Não tem como, porque a Bíblia ela é um todo. Né? Você não lê só um Gênesis, você não lê só um Salmo, não, você lê a Bíblia como um todo. E não tem como você entender a Bíblia se você não for pesquisar, né, sobre os profetas, sobre o que eles profetizaram no Antigo Testamento, o que eles profetizaram, porque muitos deles estavam ali vivendo aquele momento, naquela, né, tribulação que estavam passando, mas eles estavam profetizando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Entendeu? Isaías é um dele que fala sobre isso, a vinda do nosso Senhor, né, que ele vinha pisar em serpente, né, que ele vinha nascer de uma mulher virgem. Então ele passa também a falar até da morte. Olha só que coisa linda, gente, como tantos anos, né, passando, ele vem falando sobre até a morte de Jesus. Então, vamos pesquisar direitinho, vamos ver o que eles profetizaram, o que aconteceu com a vida deles, para você poder entender o que aconteceu no Novo Testamento também. Tá? Eu agradeço até aqui, é uma aula curta, uma coisa muito rápida, né? Um resuminho para a gente poder falar sobre esses profetas e o que eles profetizaram, né, no período pré-exílico. Obrigada, eu agradeço aqui. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.